Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex, da empresa Ice Hot. Se você ainda não me conhece, eu sou um dos fundadores da Ice Hot. E nesse vídeo eu quero mostrar para você tudo sobre uma estação de hidratação. Se você ainda não sabe o que é isso, nesse vídeo você vai ver em detalhes o que é uma estação de hidratação. Uma estação de hidratação é um produto super inovador, porque ele foi feito para levar água para espaços públicos. Por exemplo, hoje eu estou aqui numa praça, durante a tarde. Esse é um lugar onde muitas pessoas vêm para praticar atividade física, correr, jogar bola, traz o filho para brincar. Então uma estação de hidratação vai facilitar o acesso à água para essas pessoas, porque com certeza você já teve o problema de estar num lugar fora da sua casa e você sentiu sede e não tinha onde tomar água, E aí você ou não sentiu segurança em tomar água numa praça, quando tem aquelas águas numa torneira, ou você teve que comprar água para poder se hidratar. Certamente você já passou por isso. Há mais de 6 anos atrás a gente se deu conta desse problema, a gente viu que a maioria dos espaços públicos era uma grande dificuldade para as pessoas poderem tomar água, poderem matar a sua sede, e a gente teve a ideia de criar um produto diferente, um produto que levasse o acesso à água para os espaços públicos. Foi bem difícil no início e depois de muito tempo, muito investimento, a gente conseguiu criar um produto que no início era até difícil do pessoal entender o que era, qual que era a ideia, e nós chamamos esse produto de estação de hidratação, até porque ele é muito diferente de um bebedouro, e você vai também entender por que uma estação de hidratação não é um bebedouro. Um bebedouro, primeiro, ele é feito para um local interno. Por exemplo, nós, há um tempo atrás, a gente tinha 4 pessoas na nossa equipe. Um bebedouro dava conta de fornecer água para nós quando a gente estava em 4 pessoas. Aí a gente foi crescendo, a empresa ampliou, hoje a gente está em 9 pessoas e um bebedouro já não deu mais conta de gelar água para nós. Então o pessoal ia lá pegar água gelada e já não conseguia, porque um bebedouro ele é feito para um local onde a quantidade de pessoas que precisam de água gelada é menor. Então, num local como esse, que às vezes numa tarde é normal ter mais de 100 pessoas aqui, 200, 300 pessoas, jamais um bebedouro conseguiria dar conta de gelar a água tão rápido para as pessoas poderem pegar água gelada, Uma outra característica de um bebedouro é que ele é um produto mais frágil, ele é um produto que ele não foi feito para um local onde tem risco de algum tipo de tentativa de vandalismo, enquanto uma estação de hidratação é um produto muito mais robusto. A gente tem equipamentos da Ice Hot que já estão instalados há quase 6 anos numa praça e continuam funcionando, as pessoas continuam usando todo dia, pegando água gelada, pegando água quente ou dando água para o pet. Então uma estação de hidratação é um produto muito mais potente na hora de gelar a água, muito mais robusto por ficar em área externa, e é um produto que tem tecnologia. A estação de hidratação ela foi projetada para, resumindo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então ela disponibiliza vários serviços em um único equipamento. Então, por exemplo, a pessoa que está com sede e ela quer se hidratar, ela vai ter acesso à água gelada aqui no equipamento. E até eu já vou mostrar melhor como é que funciona o botão, mas só para dar um resumo, então, a pessoa numa estação de hidratação da Ice Hot, ela vai ter água gelada, água quente, porque aqui a gente está numa região onde o pessoal toma chimarrão, então a gente coloca água quente. Tem água para o pet, aqui na parte de baixo, a pessoa aperta um botão e sai água para o pet. E no outro lado ali tem algo chamado Refresh, que é para a pessoa se refrescar quando ela está com calor. Eu vou mostrar melhor. Mas aqui começando por um ponto muito importante da estação de hidratação, que é a acessibilidade. O produto ele foi pensado em ter uso fácil, tanto para crianças, para pessoas de cadeira de roda, pessoas com nanismo. Então os botões, a altura dos botões, eles ficam aqui até 1,40 m para respeitar as normas de acessibilidade. Então a gente até tem foto, tem vídeo de cadeirante já utilizando uma estação de hidratação, então fica numa altura de fácil utilização. Outro ponto muito importante é a própria facilidade no uso do equipamento. Então, por exemplo, se eu quero pegar água gelada para encher a minha garrafa, eu vou simplesmente apertar uma vez aqui nesse botão, a água ela já começa a sair, a água gelada aqui. Aí encheu a minha garrafa, eu aperto mais uma vez, a água para de sair. Caso eu não aperte o botão, esse é um detalhe bem importante, porque às vezes um problema que tem água em espaço público é o desperdício de água, porque vai gente lá, abre a torneira e depois não fecha, a água vai indo embora.
se uma pessoa, né, ao utilizar uma estação da Ice Hot, ela não apertar o botão, você vai ver aqui que em 30 segundos a água ela para de sair automaticamente. Então eu vou fazer esse teste intencionalmente para mostrar para você que a água ela para de sair automaticamente para evitar, né, que alguém deixe a água ligada no equipamento. Ó, então a água parou de sair. Em relação à água do PET, vamos falar primeiro aqui da água do PET, ela foi pensado até o próprio local aqui do botão para facilitar para a pessoa que está com o cachorro na guia. Então aqui, se eu estou com o meu cachorro, eu aperto o botão, eu não preciso nem me mexer do lugar para o meu cachorro conseguir tomar água, né? E assim, um detalhe importante, a água do PET ela não tem esse sistema de continuar saindo água, tá? Então eu seguro o botão para encher ali o reservatório de água. Uma vez que tem uma quantidade boa, eu posso tirar e vai demorar alguns segundos para a água sair do reservatório, mas ela não vai ficar parada. A água ali, né, mesmo que o cachorro não tenha tomado ou ele tenha parado de tomar água, não vai ficar água acumulada no reservatório de água para o PET. Automaticamente essa água ela vai ser escoada e vai esvaziar 100% o reservatório, tá? Outro detalhe bem importante em relação ao uso da água quente, porque um problema que a gente se preocupou, né, em evitar é a questão do risco de uma criança se queimar ao utilizar um equipamento. Porque já teve situações que uma criança, né, por exemplo, vai lá na praça sem o pai, sem a mãe e abre a torneira quando tem água quente, sem querer acaba se queimando. E nós não queríamos esse tipo de problema para o nosso equipamento. Então o que a gente desenvolveu? Um sistema de segurança que para sair água quente, se a pessoa aperta uma vez só o botão, não sai água. Justamente para uma criança, se ela vem aqui, ela aperta ali o botão, ela vai achar que não está funcionando ou não vai sair água, não vai ter risco nenhum para ela. E aí para um adulto utilizar, ou para uma pessoa, né, que está acompanhada, para ela liberar água quente, ela precisa segurar o botão pressionado por 2 segundos. Aí a água quente vai começar a sair, ela já sai bem quente. A partir do momento que eu enchi a minha térmica, enfim, né, peguei a água ali na quantidade que eu queria, eu vou apertar o botão, a água vai parar de sair. Se eu não apertar o botão, a água quente ela tem um mecanismo também de segurança que em até 60 segundos ela para de sair água quente, tá? Da mesma forma que acontece com a água gelada, que eu vou só pressionar para não evitar de sair água quente. Então aqui, num lado da estação, a gente vai ter os serviços para hidratação, né? Água gelada, água quente, água para o PET. Alguns equipamentos também têm água natural, tá? Então isso depende do local. E no outro lado tem o refresh, que eu vou mostrar para vocês. Então numa lateral tem o serviço de hidratação, na outra tem o refresh. O refresh é uma novidade que a gente lançou no ano passado, pensando em proporcionar para as pessoas um conforto maior para quem está com calor após atividade física, né? Então, por exemplo, aqui a gente está no lado de uma pracinha, é muito comum as crianças irem ali brincar e depois elas vêm aqui e acionam o refresh, que basicamente como é que funciona? Dentro aqui a gente tem ventiladores e também jatos de água. Então dessa lateral sai vento e água ao mesmo tempo em 5 pontos. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que ao pressionar o botão ele vai liberar por 10 segundos um jato de vento e água para eu me refrescar. Show! Então aqui, ó, né, isso aqui é uma maravilha quando o cara tá suado, tá com calor, realmente ajuda bastante a se refrescar. E ele quebra bastante as partículas de água, ó, por exemplo, eu tô de roupa e ele não chega a molhar a minha roupa. Ela fica umedecida, mas se eu passo a mão já tira a quantidade de água. E isso é um detalhe importante, né, do nosso aspersor. A gente tem vamos dizer assim, uma tecnologia aqui interna que quebra a partícula da água em micropartículas para evitar que uma pessoa se molhe muito, né? Que ela venha ter o problema de se encharcar. Porque às vezes vai ter criança que vai estar aqui utilizando o equipamento e depois daqui o pai quer levar a criança para algum lugar. O pai não quer que a criança se molhe por completo, ou a pessoa não quer se molhar por completo. Então o bacana do refresh é que ele refresca a pessoa, mas não dá um banho nela, ela não chega a ficar toda molhada, né? Então esse é um detalhe bem importante. E aí a gente está falando de um equipamento que ele foi totalmente projetado para a área externa, né? Vocês podem ver aqui, esse é um equipamento que ele não tem nenhuma proteção.
ele não tem na parte de cima nenhum deck, não tem nada. Esse aqui ele é um equipamento que ele já está instalado há uns quase 3 anos, tá? Aqui na praça. E o que permite o equipamento, né, funcionar em área externa e não ter nenhum tipo de problema? Desde o material que a gente utiliza na fabricação, né? Em algumas cidades a gente já teve tentativa de vandalismo, pessoas que tentaram depredar, porque isso infelizmente em alguns lugares acontece. Porém a gente está falando de um equipamento todo feito em alumínio. Eu vou até, né, fazer aqui algumas. Cara, é um equipamento extremamente robusto, justamente pensado para que se alguém tentar bater no equipamento, ele não vai conseguir quebrar. Então eu não tenho aqui nenhum pedaço de pau, mas eu posso garantir que se alguém bater com um pedaço de pau, joga pedra, o equipamento não vai acontecer nada, porque ele foi projetado para ser resistente. O material que a gente utiliza aqui é o alumínio naval. É um material que o próprio nome, né, naval, já vem porque ele é utilizado na fabricação de navios. Então um navio ele está dentro da água salgada. Um dos problemas, né, vamos assim, piores é a maresia. O nosso equipamento ele é resistente até contra a maresia, ele não enferruja, mesmo ficando em área externa. Então ele é um equipamento que ele foi projetado para ter uma durabilidade de 5 a 8 anos, ficar em área externa, poder pegar sol e chuva e continuar funcionando. Aí, logicamente, por ele ficar num local aberto, né, que está exposto à poeira, à sujeira, à lama, né, quando chove, é importante que ele seja limpado. Assim como um carro que fica fora da garagem, né, quando ele é entregue, quando ele é novo, ele está lindo, está maravilhoso, mas com o tempo, se ele não passa por uma limpeza, ele vai acumulando sujeira. Então a nossa estação de hidratação, ela também precisa, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ser feita uma limpeza nela para garantir que o equipamento, né, além de durar, ele continue sempre bonito, sempre, né, com uma estética agradável para os usuários, né? Um detalhe bem importante para você entender é como funciona para sair água na estação de hidratação. Nós estamos falando de um equipamento que está instalado numa praça, então foi feita uma infraestrutura para depois a nossa equipe vir e fazer a instalação do equipamento. Embaixo da estação tem um ponto de água, uma saída de água para o escoamento, né, de quem vem aqui e tira água da garrafa, então tem uma saída de água para escoamento e tem um ponto de energia 220. A água, ela entra no equipamento, é a água da praça, então é uma água que já passou por um tratamento, é uma água potável. Mas internamente a gente coloca um filtro de carvão ativado para tirar o cloro e tirar algum tipo de impureza, para tirar gosto, cheiro, para deixar uma água ainda mais pura para quem está se hidratando. Então, se o equipamento tiver com água e tiver com energia, a única manutenção que vai precisar ser feita ao longo do tempo é a troca de filtro. A gente utiliza internamente um filtro industrial que ele tem um período útil de 6 meses ou 6.000 litros de água, o que chega antes. Só que o bacana do nosso equipamento é que ele gera dados, então a gente consegue saber quantos litros já passou pelo filtro para saber quando que está na hora de trocar. E como é que funcionam esses dados? Toda vez que alguém aperta um botão, seja da água gelada, água quente, água para o pet, o refresh, toda vez que o equipamento ele é utilizado, essa informação ela vai, né, para um sistema aqui interno no equipamento e essa informação ela é enviada para a nuvem e isso vai para o nosso servidor e depois aparece no nosso painel de dados. Então a gente consegue saber exatamente quantas pessoas utilizaram esse equipamento hoje, nesse dia, quantas pessoas utilizaram ontem, semana passada, mês passado, quantos utilizaram cada um dos serviços, quantos litros de água saíram do equipamento, quantas garrafas plásticas foram poupadas, porque uma das intenções de disponibilizar uma estação de hidratação é facilitar que as pessoas reutilizem sua garrafa para não precisar ficar toda hora comprando uma nova garrafa de água. Então a gente sabe quantas garrafas foram poupadas por causa da estação de hidratação. Então a gente está falando aqui de toda uma tecnologia que facilita o controle de dados para a gente saber exatamente quando é a hora de fazer a troca do filtro. Para você entender o quão potente é uma estação da Ice Hot, um bebedor ele gela 1 litro por hora, tá? 1 a 2 litros por hora. Uma estação da Ice Hot, ela gela 1 litro de água por minuto.
O reservatório que a gente coloca nesse modelo aqui tem 2 reservatórios, um para água gelada e um para água quente, cada um com 20 litros. Ou seja, em apenas 20 minutos, se o equipamento for 100% esvaziado, o reservatório ele volta à temperatura, água gelada 5 graus e água quente a 85 graus. Então ele aquece ou gela a água 1 litro por minuto. É a maior potência do mercado porque ele foi feito para locais de grande circulação de pessoas. Um detalhe também bem importante, como a gente está falando, né, de um produto, de uma empresa que já tem quase 6 anos de mercado, o Ice Hot ele é um produto certificado pelo Inmetro. Então hoje a gente atende prefeituras, grandes empresas em todo o Brasil, a gente está presente em mais de 12 estados, mais de 200 cidades. Então a certificação do Inmetro é para dar segurança para os nossos clientes e para as pessoas que utilizam o produto. E aí só para finalizar, esse modelo aqui que eu mostrei no vídeo é o Ice Hot Prime, tá? Então ele é o primeiro modelo que nós criamos, é o modelo mais completo, além da água gelada, água para pet, água quente e o refresh, também pode ter carregador de celular nesse equipamento, dá para ter relógio digital, até painel digital pode ter nesse equipamento, tudo no mesmo equipamento. Então o Prime é para os clientes que querem, né, a maior quantidade de serviços em um único equipamento, em um único ponto. Ok? Então eu espero, né, que você tenha gostado dessa apresentação completa, que você, quando encontrar aí uma estação de hidratação da Ice Hot, possa se hidratar, possa pegar água quente para o chimarrão, dar água para o seu pet, e a gente fica muito feliz, né, em receber alguma foto, um vídeo seu, porque o nosso trabalho é levar mais qualidade de vida para você. E um detalhe importante, lembre, tome água.